Camaradas membros do Comitê Central, quando éramos jovens, no tempo do colonialismo, sabíamos que a luta de emancipação dos povos era conduzida através de movimentos sindicais, de partidos políticos ou de movimentos de libertação nacional que tinham como principais animadores e líderes pessoas de grande prestígio e capacidade, muito conhecidas na sociedade. Esses líderes tinham ideais, programas e estratégias de luta que divulgavam para conhecimento de todos, os quais definiam claramente o inimigo e determinavam quais eram as forças aliadas. Nessa conjuntura, que durou mais ou menos até a década de 80 do século passado, foi conduzida com êxito em África a luta de libertação nacional dos povos, que pôs fim ao colonialismo francês, britânico e português. Na fase seguinte, vários países entraram em processos revolucionários que culminaram com a escolha do desenvolvimento não capitalista para as respectivas nações e a organização de Estados ou sistemas políticos de partido único, em que a base do sistema econômico era o capitalismo de Estado, erigido na base de um conjunto de empresas do Estado. Em alguns casos, como foi o nosso, o processo revolucionário teve um caráter de classe e levou à tentativa de configuração de uma ditadura democrática revolucionária, com um sistema de governo socialista baseado no plano econômico único e na direção centralizada da economia. Estes dois modelos não vingaram, porque não foram capazes de proporcionar o exercício das liberdades e garantias fundamentais e o advento da prosperidade econômica e social. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, teve início a revolução pela democracia representativa e a economia de mercado em quase todo o continente africano, seja através das chamadas conferências nacionais soberanas, seja por outras vias e formas. Desse movimento surgiram os processos democráticos que estão hoje em curso em quase todos os países, em que o Presidente da República, o Governo e os deputados são regularmente eleitos pelo povo. Esses processos democráticos baseiam-se, entre outros, no princípio da alternância democrática, o que quer dizer que os dirigentes e deputados que estão a governar disputam em eleições os votos dos eleitores com pessoas indicadas pelos partidos da oposição. E quem conseguir a maioria desses votos ganha o direito de governar no período seguinte. Quando os que estão no poder ganham, há continuidade. Quando os que estão na oposição ganham, há a alternância democrática do poder, porque os que lá estavam saem. Hoje há uma certa confusão em África e alguns querem trazer essa confusão para Angola. E nós devemos estar atentos e desmascarar os oportunistas, os intriguistas e os demagogos que querem enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Temos que ser mais ativos do que eles para vencer a batalha da comunicação e da verdade. Nas chamadas redes sociais,
que são organizadas via internet e em alguns outros meios de comunicação social, fala-se de revolução, mas não se fala de alternância democrática. Para essa gente, revolução quer dizer juntar pessoas e fazer manifestações, mesmo as não autorizadas, para insultar, denegrir, provocar distúrbios e confusão, com o propósito de obrigar a polícia a agir e poderem dizer que não há liberdade de expressão e não há respeito pelos seus direitos. É esta via de provocação que estão a escolher para tentar derrubar governos eleitos que estão no cumprimento do seu mandato. Eles não querem que se aplique o princípio da alternância democrática, também no nosso país, porque têm medo das próximas eleições de 2012, pois sabem que a maioria dos eleitores não vão votar a favor deles. O que pretendem fazer não é revolução. Chama-se a isso confusão, subversão da democracia ou da ordem democrática estabelecida na Constituição da República. Quais são os seus argumentos? Ou quais são os argumentos que usam? Dizem, por exemplo, que há pobreza no país. Nunca ninguém disse que não há. E esta situação não é recente. Quando eu nasci, e mesmo quando os meus falecidos pais nasceram, já havia muita pobreza na periferia das cidades, nos moceques e no campo, nas áreas rurais. Agostinho Neto falou nos seus versos da miséria extrema nos moceques, das casas de lata sem água, sem luz elétrica. Antônio Jacinto, outro poeta proeminente, falou do contratado, cujo pagamento era fuba e peixe seco e porrada quando refilava. Foi no moceque e no campo, nesse mundo de pobreza, que a maior parte de nós nasceu, cresceu e forjou a sua personalidade. Conhecemos a origem da pobreza em Angola. Não foi o MPLA, nem o seu governo que a criou. Esta é uma pesada herança do colonialismo e uma das causas que levou o MPLA a conduzir a nossa luta pela liberdade para criar o ambiente político necessário para resolver esse problema grave. Infelizmente, as guerras que assolaram o país agravaram a situação. Mas, se consultarmos as estatísticas, veremos que, com a conquista da paz em 2002, e graças ao trabalho do nosso governo, os índices de pobreza, que estavam em cerca de 70%, baixaram 8 anos depois, em 2010, para cerca de 36%, quase metade. Temos um programa de luta contra a pobreza. E se continuarmos com esse ritmo de redução, esse problema deixará de existir dentro de alguns anos. Dizem, por outro lado, que não há liberdades. Mas no país surgem cada vez mais partidos políticos, associações cívicas e profissionais, organizações não governamentais ou ONGs, jornais privados, rádios comunitárias, etc. Há dezenas de anos que membros das ONGs e jornalistas dizem e escrevem o que bem entendem, chegando alguns a ofender dirigentes e o Presidente da República e membros da sua família. E que eu saiba, nenhum deles está preso.
Diz também que no país há corrupção, mas não há país nenhum no mundo em que não há corrupção. De qualquer modo, o nosso governo está a fazer esforços para combater esse mal. Na internet, alguém pôs a circular a notícia de que o presidente de Angola tem uma fortuna de mais de 20 bilhões de dólares no estrangeiro. Se essa pessoa fosse honesta e séria, devia indicar imediatamente ao Departamento de Inteligência Financeira do Banco Nacional de Angola os nomes dos bancos e os números das contas em que esse dinheiro está depositado, para que o Tesouro Nacional possa transferir esse montante para as suas contas. Mas isso não é e nem será feito, porque se usa a mentira, a intriga, a desinformação, a manipulação para dividir as forças patrióticas e afastar o povo do governo, preparando deste modo as condições para executarem os seus planos de colocar fantoches no poder que obedeçam à vontade das potências estrangeiras que querem voltar a pilhar as nossas riquezas e fazer-nos voltar à miséria de que nos estamos a libertar com muito sacrifício. Muito obrigado. Sim. Caros camaradas, a mensagem a levar a todos os angolanos de boa fé sobre os nossos propósitos e sobre as nossas intenções deve ser clara, para que ninguém nos afaste do nosso rumo e do nosso processo democrático. Quando o povo, o partido MPLA e o governo estão juntos, a vitória está garantida. Nós estamos no momento de reafirmação dos compromissos assumidos nas eleições de 2008. O Bureau Político apreciou o relatório de avaliação do cumprimento das metas indicadas no programa eleitoral apresentado aos angolanos. O resultado é satisfatório, mas poderia ser muito melhor se não fosse o efeito negativo que a crise econômica e financeira internacional teve na economia nacional. De qualquer forma, temos ainda cerca de 1 ano e meio de mandato. E esse tempo tem de ser bem aproveitado para realizarmos o máximo possível do que resta por fazer. O relatório que acima referi já foi endossado pela Comissão Preparatória do 4º Congresso Extraordinário do MPLA, que preparou outros documentos que este Comitê Central deverá submeter à apreciação e aprovação do Congresso. Estão assim elaboradas as bases gerais da estratégia eleitoral do partido e as linhas de força para o programa do governo do MPLA para o período 2013-2017, que serão objeto de estudo, discussão, enriquecimento e aprovação pelo 4º Congresso Extraordinário. Os assuntos referentes à lista de candidatos e aos quadros em geral, que deverão integrar os órgãos eleitos do Estado após as eleições de 2012, serão tratadas pelo Comitê Central logo após a realização do Congresso nos termos dos nossos estatutos ou dos estatutos do partido. Com essas palavras, termino minha intervenção. Desejo bom trabalho a todos e muitos êxitos, estando assim aberta a sessão do Comitê Central. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso apoio. Agora vamos aprovar a agenda
de Trabalhos